Olá pessoal, eu gostaria de falar hoje com vocês um pouco sobre fé. Como é que está a sua fé atualmente em Deus? Fé é acreditar, em coisas que se espera, é ter certeza de que algo irá se concretizar antes mesmo de acontecer. Confesso a vocês que minha fé, um tempo atrás, ela era bem precária. O que me incomodava era o tamanho da minha fé. Eu achava que eu mal tinha fé, minha fé era muito pouca. Sempre estava me questionando se a minha fé era suficiente para acreditar que alguma coisa iria acontecer. Na Bíblia, quem já viu em Mateus 17:20, relata a passagem que os discípulos estão questionando a Jesus por que eles não conseguiram retirar os demônios do corpo de uma pessoa. Aí Jesus explica para eles que era pela falta de fé deles. Que se a nossa fé for do tamanho da semente de mostarda, a gente ordena para que uma montanha saia de um canto para outro e assim ela sai. Jesus explica desse jeito. Você já imaginou a gente pedir a uma montanha que saia de um canto para outro e ela obedecer? Bom, para mim, fé tem muito a ver com acreditar que a vontade de Deus está sendo cumprida, está sendo feita. Quando a gente opta em seguir o que Jesus manda, a gente alimenta cada vez mais a confiança em Deus. E assim vemos com mais clareza o agir de Deus em nossa vida. E por consequência de tudo isso, a gente vai fortalecendo a nossa fé. Não é apenas em acreditar que coisas difíceis ou impossíveis para a gente podem acontecer, mas é também acreditar que sempre irá acontecer de acordo com a vontade de Deus. Pelo menos para mim é assim. Eu vou relatar para vocês, tentar ser breve, um acontecimento que houve em minha vida. Vai fazer 5 meses que eu tive meu filho e durante a gravidez toda foi tranquila, porém desafiadora pelo fato de um problema de saúde que eu já tenho. Mas eu estava confiante que ia dar tudo certo. Não pelo simples fato assim da boca para fora. Eu estava realmente acreditando que iria dar tudo certo, independente das circunstâncias que as coisas estavam acontecendo. E no dia do parto foi muito difícil, bem complicado, mas deu certo. E quando eu tive meu filho, horas depois, eu tive uma hemorragia. Para quem já passou por uma situação dessa, em questão de hemorragia, sabe o quanto é complicado e quanto é difícil e dolorido. No momento que começou a hemorragia, os médicos já de imediato tomaram de conta da situação e começaram a resolver lá, Me tiraram de uma sala para outra, já começaram a mexer em mim de tudo que era forma para ajeitar a situação da hemorragia, conter a hemorragia, Mas em momento algum naquela situação eu estava com medo. Eu não estava com medo, eu não estava assustada, porque eu estava acreditando que tudo ia dar certo, sabe? E o tudo ia dar certo ali não era só o simples fato de que eu iria melhorar. Não, não era. Eu estava falando para mim mesmo no meu coração, mesmo no meio daquele turbilhão todo, eu estava serena, falando para mim mesmo, que eu sempre repetia para mim mesmo, dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade em minha vida. E assim foi feita. Eu estava acreditei que a vontade de Deus estaria sendo feita ali, independente de se eu saísse dali viva ou morta. Eu estava acreditando que a vontade dele estava sendo cumprida. E assim foi. É tanto que hoje eu estou aqui para falar isso para vocês, Porque na situação que eu me encontrava ali, normalmente quem está passando por aquela situação, vê todo aquele movimento dos médicos tentando conter a situação,
acredito eu que muita gente tenha logo medo de morrer, né? Mas eu não estava com medo disso. Não estava. Eu estava confiante demais de que o agir de Deus ali iria acontecer, independente do resultado. E graças a Deus, Ele agiu, me trazendo de volta para casa, sã e salva, com meu filho, saudáveis, tanto ele quanto eu, graças a Deus. Estou aqui hoje falando esse testemunho para vocês e dizendo assim que acreditem e vocês cada vez mais busquem fazer a vontade de Deus, estar junto e fazer o que Ele manda, né? Fazer o que Jesus manda, que aí vocês vão cada vez mais alimentando a fé de vocês, acreditando no impossível, acreditando que a vontade de Deus está sendo feita em sua vida de verdade, e não apenas da boca para fora. Fiquem com Deus, da minha família para a sua, e até o próximo vídeo.